O episódio de hoje é um episódio especial e é aquele da pressão que as escolas estão sofrendo nesse período de ataques e ameaças. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E a gente resolveu gravar esse episódio especial. A gente já tinha um episódio para entrar nesse sábado, mas a gente fez questão de gravar com esse tema, nesse momento em que está todo mundo muito tenso, com muito medo, e a gente passou as últimas semanas fazendo muitos conteúdos de lives no Instagram SOS Educação, de palestras contratadas, voltado para as famílias, para conseguir aliviar as famílias, conscientizar as famílias que estão com tanto medo nesse período. Mas a gente estava sentindo falta de ter uma conversa assim mais direta com vocês, gestores de escola. Até porque durante essa semana toda, aliás, desde a semana passada, nós temos conversado com muitas equipes de gestão de escola e que estão, de novo, se virando nos 30 para dar conta de atender as famílias, acalmar e também de acalmar as equipes dentro da escola, os professores, os colaboradores, porque realmente a situação de medo e pânico que se espalhou acaba atingindo diretamente a relação da família com a escola, a partir da demanda que vem, da exigência que vem por parte de muitos pais, de que a escola garanta e dê conta de um projeto de segurança que requer muito mais do que qualquer artefato que visivelmente possa dar a ilusão da segurança. Então, essa situação que a gente está vivendo hoje, ela vem de um contexto, não, embora pareça que de repente eclodiu essa situação de ameaça e de ataques nas escolas, o que todas as pesquisas mostram é que esse momento é consequência de algumas situações que a gente já vem enfrentando e sobre as quais nós já estamos falando há algum tempo. O que tem nesse contexto aí, Thaís? Não, só mais um ponto que, antes do contexto, que a gente tem ouvido muito dos gestores de escola, uma comparação que a gente também tem sentido, que esse pânico e esse medo que as famílias estão, em muitos casos, estão fazendo com que a família vá para a gestão escolar, para a escola, com uma agressividade ou uma falta de empatia ali. E de parceria. E os gestores estão se sentindo muito igual na época da pandemia, em que tinha muito desrespeito, muita cobrança. E então a gente quer hoje aqui conversar com vocês. Quem estiver escutando a gente ou assistindo, pode também, e quiser mandar alguma coisa, pode mandar para a gente lá no Instagram, SOS Gestor Escolar. A gente pode continuar essa conversa. E então tem essa questão por parte dos gestores, gerada pela situação inusitada que as famílias estão vivendo. Então, também é compreensível o medo das famílias. O que nós achamos que é desnecessário e que nós queremos ajudar a amenizar é a busca pela paz, pela segurança dos filhos, através de atitudes agressivas ou desrespeitosas com a equipe de gestão de escola. Isso não é correto, e a gente tem falado sobre isso no SOS Educação com as famílias, né? Sim. Mas aqui a gente quer trazer para você, gestor de escola, algumas palavras, algumas estratégias, dizer que não é só você, não é só na sua escola, e que, então, pode ser o contexto agora? Então, o contexto que a gente já vem, né, antes desse pico de estresse que todo mundo está vivendo, é já um contexto de pós-pandemia, que todo mundo está com a saúde mental comprometida, com questões ainda de resquícios de traumas. E quanto tempo faz que nós, do SOS Educação, psicólogos, psiquiatras, especialistas da saúde mental vem dizendo que nós ainda não conseguimos nos recuperar de tudo que a gente passou, do medo, da angústia, das perdas,
Só que o foco vinha, desde o retorno às aulas presenciais, o foco veio na recuperação do equilíbrio e nos cuidados com a saúde mental dos alunos, o que é certíssimo, extremamente necessário, precisa continuar, mas os adultos se descuidaram em relação à busca de ajuda para que eles pudessem se equilibrar. E como falta hoje para os adultos responsáveis, pais, avós, mães, e mesmo para os profissionais de educação, falta oportunidade de autocuidado e de busca por ajuda na saúde mental, não tem nada que a gente possa dizer ou tentar levar em termos de teoria para os alunos sobre habilidades socioemocionais, equilíbrio, que vá surtir efeito enquanto os adultos não estiverem equilibrados. Então, o que a gente tem hoje, nós voltamos, durante o mês de março, nós fomos para 2 eventos internacionais de educação. Nos 2, nós ouvimos palestras, workshops, muito conteúdo sobre a necessidade da gente ter um trabalho agora focado na saúde mental dos adultos. E nos eventos de educação, essa fala vem muito voltada para o cuidado com a saúde mental dos professores e dos profissionais da gestão de escola. Por quê? Porque tem muito obstáculo, situação tensa vindo por aí e que vai recair sobre as costas dos professores, dos gestores de escola, e que a gente precisa estar bem para dar conta disso. E, assim, a gente estava ouvindo isso no começo de março, num evento no Texas, e estamos vivendo aqui no Brasil essa situação de pânico agora. E, assim, não tem jeito, a família só vai conseguir se reequilibrar, assim como o aluno precisa dos adultos responsáveis, os pais em casa e os profissionais na escola equilibrados, para que eles consigam reencontrar o equilíbrio, as famílias precisam dos gestores de escola equilibrados para que elas consigam reencontrar o equilíbrio. Ou seja, é um círculo que um impacta o outro, né? E então, nesse contexto, temos esse ponto, todos os resquícios da pandemia, a saúde mental dos professores, a saúde mental dos adultos responsáveis, né, também da família, os alunos com muitas questões de bullying, de desafios de relacionamento social entre eles, com um altíssimo índice de acesso à internet sem nenhuma fiscalização, então de muito uso de rede social, acompanhamento, monitoramento, sem nenhum acompanhamento, né, de adultos responsáveis. Tudo isso fez com que a gente chegasse no momento que a gente está agora, em que fake news se alastraram por aí, e geraram esse medo intenso das famílias, dos alunos. E nesse contexto... Fake news, peraí, só um pouquinho, só para arrumar o contexto aqui. Fake news em relação a uma data, uma ameaça em relação a uma data, junto com situações de agressão e de ataques nas escolas que, de fato, ocorreram, né? Então, esse é o contexto que a gente está vivendo. Então, assim, é um contexto caótico em que a gente vai precisar respirar fundo e começar a colocar cada coisa no seu lugar aqui para a gente dar conta de continuar o trabalho que a educação precisa fazer. Porque, no fim, onde está uma ponta ali que vai ajudar a gente a resolver tudo isso? Na educação. Então, vamos lá. O que aconteceu ao longo dessa semana que aí acelerou ainda mais o nosso desejo de, hoje, gravar esse episódio especial? Bom, dentro de todo esse contexto, ao longo das últimas semanas, os gestores de escola ouviram e leram mensagens como algumas dessas que a gente trouxe aqui para vocês. A gente vai ler exatamente como algumas mensagens chegaram aos diretores, mantenedores, orientadores, coordenadores de escola. Enviadas por famílias. E isso falando de Brasil todo, né? A gente estava em contato com escolas do Brasil todo. Então, mensagens como o pai, exijo que a escola tenha, a partir de amanhã, seguranças armados no portão de entrada e saída e ronda armada no quarteirão todo da escola durante o dia e também no período da noite. Outra mensagem. Mais uma. Nós, mães da turma XXX,
Já fizemos uma análise em relação à segurança da escola e concluímos que as grades do portão estão com espaçamento muito grande. Não deixaremos nossos filhos irem para a escola até que todas as grades e portões sejam substituídos. E exigimos que isso ocorra antes do dia 20 de abril. Mais uma mensagem. Apesar de conhecermos as regras sobre presença dos pais em sala de aula, conversamos entre as famílias e resolvemos que um dos pais de aluno de cada turma vai permanecer na porta da classe durante todo o período em que o filho estiver em aula, garantindo assim a segurança de nossas crianças, já que a escola não está preocupada com os nossos filhos. Mais uma mensagem. Diante da incompetência da escola em relação a tomar providências que garantam a segurança dos nossos filhos, decidimos escolher a empresa de segurança que vai ser contratada pela escola para garantir que possamos deixar nossos filhos seguros enquanto trabalhamos. Segue a foto da empresa escolhida, basta agora vocês fazerem a contratação. Bom, provavelmente, deixa eu só falar uma coisa, que nesse momento deve ter muito diretor de escola, equipe de coordenação, orientação, ouvindo e falando, nossa, acho que alguém mandou a mensagem que eu recebi lá para o SOS Gestor Escolar ou para as meninas do SOS Educação. A gente tem também pais, famílias de alunos que escutam o podcast SOS Gestor Escolar, e alguns vão pensar, nossa, acho que isso aí, eu vi isso aí no grupo de WhatsApp dos meus filhos. Mas, gente, isso veio de diversos lugares, e um dos lemas do nosso podcast aqui é que a gente quer que o gestor escolar saiba que não é só na escola dele. Então, está aqui uma prova disso. E durante a semana passada também, a gente fez uma live no nosso Instagram, no SOS Educação, para falar com as famílias, e durante essa live a gente recebeu também muitas mensagens parecidas a essas. Mais uma que a gente tem aqui a escola mandou um recado, falando para os pais, um bilhete, falando para os pais acompanharem os filhos no momento de arrumar a mochila, de arrumar o material, e recebeu de volta dessa mãe essa mensagem que eu vou ler. Estou sim arrumando a mochila junto com meu filho, e estou colocando spray de pimenta e orientando como ele deve usar, se assim julgar necessário. Então, essas são algumas das mensagens que a gente tem aqui. Essa foi a última das que nós selecionamos, mas tem muito mais, provavelmente vocês têm aí com vocês também mais exemplos, né? E o que essas mensagens... E temos dos professores também. Quer ler primeiro? Não, vamos falar um pouquinho dessa, daí a gente fala dos professores. Tá. O que essas mensagens revelam, confirmam? Que as famílias estão apavoradas. E o que nós já sabemos, porque... as teorias na área da saúde, na área de educação, em tudo que a gente estudou até hoje, mostram que todas as vezes que nós estamos em situação de pânico, de medo, nós não agimos mais a partir da razão, nós agimos a partir da emoção. E da emoção baseada no instinto de sobrevivência. Então, isso é uma realidade. Toda vez que a gente se sente em perigo, o nosso cérebro entra num modo que chama, em português, correr, né, fugir ou lutar. E toda vez que a gente está com o cérebro nesse modo, a gente não consegue mais raciocinar a partir da razão, porque eu tenho certeza que daqui a algum tempo... essas famílias que escreveram, que mandaram, que participaram dessas mensagens, elas vão olhar e falar assim, nossa, o que a gente estava pensando? Mas, nesse momento, o que eles estão pensando? Como que eu me mantenho segura? E essa segurança dos pais, quando se trata da vida e da segurança dos filhos, gera um pânico ainda maior. E, além do instinto de sobrevivência, vem aquele instinto de sou eu que tenho que dar conta de proteger o meu filho. Então, essas mensagens, muitas delas tiveram um tom agressivo, muitas foram realmente agressivas, mas a gente precisa respirar fundo e pensar. Elas não vieram a partir da razão, elas vieram a partir do medo e do pânico. Temos algumas aqui de professores também, que as escolas também têm recebido, do tipo, ontem nos reunimos e fizemos um plano para conseguir salvar as crianças, caso aconteça um ataque na escola. Acho que não precisa descrever o plano, por favor. Né? Ah, tá. Eu acho melhor não. É porque tem muita mensagem que chegou. Então não vamos só comentar sobre isso, né? Não precisa escrever.
Tá bom. Não, o ponto era falar que os professores também estão muito angustiados e também estão passando de noite com medo, porque eles também estão lá na escola, os alunos também, os filhos deles também muitas vezes. Eu acho que é comovente que todas as mensagens que a gente recebeu relacionadas a estratégias que a equipe pedagógica estava pensando ali, no caso de precisar de se defender, sempre elas tinham como foco principal e prioritário proteger as crianças, garantir a segurança das crianças e dos alunos. E só depois eles pensavam neles mesmos. Então, assim, é uma característica que eu acho que... Eu não sei se a gente, que acaba indo para a educação, nasce com ela, a gente desenvolve enquanto a gente se transforma no educador. Eu só sei que é muito marcante isso, do quanto, embora a autodefesa seja inerente ao ser humano, o quanto os profissionais de educação sempre pensam primeiro em como eu protejo o meu aluno. E isso chega a ser, assim, bastante, eu acho que bastante comovente, né? Sim, Mas perigoso também, porque, de novo, com muito medo e com pânico, a gente não... Isso vale para todo mundo. As ideias e as ações que a gente toma, elas não vêm da razão, elas vêm da emoção chamada medo. E isso, em geral, nos leva a tomar alguma atitude que coloca as pessoas que nós gostaríamos de proteger e a nós mesmos num risco ainda maior do que aquele que a gente estava imaginando que eles estavam correndo. Todo esse pânico acaba resultando em ainda mais isolamento, e o isolamento é um dos motivos de tudo isso que tá acontecendo também. Então, é meio que um círculo vicioso, né, que a gente precisa quebrar. E daí a gente tem aqui hoje 2 convidados que a gente trouxe. Podemos já colocar os convidados ou quer falar um pouquinho ainda? Não, só tem que explicar que... Então, o que nós queríamos trazer hoje? Mostrar o que algumas secretarias de educação, Cinep, órgãos, instituições que são responsáveis por um número grande de escolas, que ações estão sendo tomadas para ajudar a escola a decidir que caminho seguir, para amenizar um pouquinho e trazer uma luz ali para os gestores escolares. E também conversar um pouco sobre esse tema, porque a gente sentiu que muito se falou sobre o quanto que não se deve compartilhar e mostrar sobre falar sobre quem é o agressor de algum caso de ataque em escola, e realmente isso tá super certo, mas muita gente confundiu esse fato com essa informação com o não falar sobre o assunto de jeito nenhum. E a gente está vendo as pessoas se segurando para não falar sobre isso e ficando cada vez mais angustiadas e tendo cada vez mais reações na emoção, da partir do medo, do pânico. Então é preciso conversar sobre o assunto, sim, se ele está gerando medo, se ele está gerando angústia. E também a gente quer, então, trazer agora... E a gente sabe que os gestores de escola, eles estão conversando, ouvindo as famílias, ouvindo os professores, mas dia e noite tentando soluções de estratégias para conseguir acalmar a família, os alunos, os professores, mas que não sobra nem tempo, nem energia para eles pensarem neles mesmos nessa situação. Então, a gente... E assim, a escola não tem como tomar uma decisão sozinha. A escola é um órgão que está vinculado à Secretaria de Educação, à diretoria de ensino, a uma rede em que alguns casos elas pertencem. Então, de novo, não é você, diretor escolar, você, gestor escolar, que tem como tomar uma decisão e, de repente, resolver toda essa questão. Nem de conseguir que as famílias se acalmem de repente e nem de acabar com ameaça ou com violência na escola num clicar de dedos, né? Então, temos aqui 2 convidados que aceitaram compartilhar conosco as ações que estão levando para cada uma das redes de ensino na qual exerce o papel de liderança. O nosso objetivo é trazer inspiração e mostrar que vocês não estão sozinhos. Na sequência, nós vamos trazer algumas sugestões que são importantes, ações a serem tomadas pelos gestores de escola nesse momento, para que possam passar por mais esse desafio, mantendo a própria saúde emocional e mental. E também, sabe o que é legal colocar? Que a pressão vai acontecendo em camadas, né? Então, as famílias
cobram da escola uma postura e a escola cobra da rede a que ela pertence ou do governo. E muitas vezes a gente acaba não tendo tempo nesse momento de ouvir ou de compartilhar o que as redes estão fazendo e buscar ali inspiração para transmitir para os pais o sentimento de segurança que eles precisam. Então, vamos lá. Quem é a nossa primeira convidada de hoje? Primeiro, nós vamos ouvir a Laura Cristina. A Laura é presidente do Cinep Amazonas e mantenedora da escola Meu Caminho, de Manaus. As principais recomendações do Cinep com relação à segurança escolar, uma é que as escolas façam um replanejamento e atuem numa intervenção com os alunos com relação a práticas, né? Com relação ao bullying, a cyberbullying, a crimes cibernéticos. Então a gente realmente pede que as escolas façam uma intervenção não só agora, no mês de abril, mas que tenham agora replanejado durante todo o ano letivo. Outra prática seria outra recomendação, o uso de detector de metais a adultos que adentrem as escolas, né, que sejam serviços terceirizados em alunos e bolsas a partir do Fundamental 2 e ensino médio. Os alunos de segmento do Fundinho Educação Infantil, a gente pede que as escolas tenham uma tratativa com os pais para que eles se responsabilizem na vistoria dessa mochila. Uma outra recomendação é que as escolas diminuam o fluxo de entrada e saída das pessoas de dentro da escola. Isso é bem importante também, que só entrem pais responsáveis, pessoas conhecidas que tenham um controle maior desse fluxo. Outras recomendações que estamos passando é que as escolas, de um modo geral, elas realmente se organizem no sentido de chamar os pais para uma reunião, trazer a conscientização dos pais no sentido de ter um controle maior do que os seus filhos estão fazendo, o que eles estão assistindo, com quem eles estão assistindo e com quem eles estão falando. Então a gente acredita nessas medidas. Algumas medidas também já foram tomadas para o dia 20 de abril, né, que é o dia que está sendo aí marcado. Pedimos que as escolas, independente se forem funcionar ou não, que elas coloquem conteúdos e práticas educativas que os alunos não sejam prejudicados, que os alunos eles possam receber revisões, debates, mas que não seja ministrado conteúdo novo, pelo fato de ser realmente um dia atípico, né? Um dia diferente no nosso calendário. E as principais recomendações até o momento são essas: as revistas das mochilas e dos detectores de metal aqui em Manaus, no Amazonas, já foi autorizado pelo Poder Judiciário. Nós estamos também com um reforço do governo, porque nós estamos integrando o Comitê de Enfrentamento da Segurança Escolar aqui no nosso estado, então nós estamos com um reforço, o governo está à nossa disposição. Então a gente está bem encaminhado, de uma forma bem organizada, e a gente espera que com todas essas recomendações, com todas essas ações, a gente realmente aí consiga devolver a tranquilidade e a segurança para as nossas escolas e para os nossos alunos. Bom, nós agradecemos e temos que lembrar que cada estado tem uma legislação diferente e esse é um dos objetivos que nós estamos conversando aqui hoje. Nós estamos compartilhando o que, aqui especialmente, duas redes, uma de escola privada, né? O Cinep é o Sindicato das Escolas Privadas, nesse caso nós conversamos do Amazonas, mas não significa que o que eles estão fazendo lá no Amazonas possa ser replicado em outros estados do Brasil, porque a legislação é diferente. Inclusive, nesse ponto, por exemplo, do detector de metal, em muitos estados a legislação não permite que a escola tenha na sua entrada um equipamento de detector de metal.
Até ela mencionou isso no final, né? Que a questão da legislação que permite. Sim. Mas o que eu gostaria de destacar que é muito importante é essa comunicação com as famílias. Esse é um ponto. E o outro, que foi assim, bastante acertado, é a questão de cada escola decidir em relação ao dia que nessa semana aí está gerando todo o pânico, a escola decidir se vai ter aula ou não, e já avisar as famílias em relação ao que vai acontecer nesse dia. O episódio vai passar depois do dia, né? Mas a gente sempre deu essa orientação para as famílias de que essa é uma escolha da família, levar ou não o filho esse dia, mas que a escolha de ter ou não aula esse dia precisa ser uma escolha da escola, né? Não da família. Então, é que como todos os episódios que a gente faz, a gente quer levar a situação do momento como uma base de conhecimento e de experiência que pode ser, essa base pode ser aplicada em outras situações. Então, a decisão da escola é soberana, né? Toda vez que envolve alguma coisa que vai mudar a rotina dos alunos. Eu acho que todo mundo que está no dia a dia de escola está convivendo muito com toda essa tensão, mas eu acho que vale aqui uma contextualização do que por que a gente está falando do dia 20. Né? Porque que tem muita gente falando do dia 20, que foi a questão de ter viralizado nas redes sociais um vídeo falando sobre um possível ataque às escolas no dia 20 de abril. E, enfim, só para dar essa contextualização do porquê uma essa ameaça data. Que estava rodando por aí, que já tem muita investigação mostrando que nasceu de uma brincadeira entre jovens para tentar emendar o feriado. Além do feriado da sexta-feira, puxar e ter um dia menos de aula. Porém, diante de todo o contexto que a gente vem vivendo, isso acabou gerando um pânico tremendo. Então, agora vamos ouvir a Márcia Bernardes, assessora técnica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A Márcia é responsável pela cooperação pedagógica com os municípios. Então, agora, nós vamos falar com a Márcia, que sabe tudo do que acontece, dos trâmites, das necessidades, da importância da escola pública. Então, vamos lá, Márcia, quais são as ações que a Secretaria Estadual de São Paulo colocou para a rede nesse momento? Olá, eu sou a professora Márcia Bernardes. Atualmente estou responsável pela cooperação pedagógica com os municípios na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e venho aqui falar um pouquinho a respeito da segurança nas escolas, sobre esses últimos episódios que estamos vivenciando aí a nível nacional. Preciso reforçar e lembrar que a escola deve ser sempre um lugar de acolhimento, um lugar de alegria, um lugar de paz. No entanto, mediante tudo que a gente vivenciou nesses últimos meses, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo fez uma pesquisa com os seus profissionais, até levando em consideração o que os profissionais que estão lá na ponta pretendem e pedem com relação a tudo isso que vem acontecendo. E mediante a essa pesquisa, foi feita uma ampla pesquisa com todos os profissionais das escolas estaduais e mediante essas pesquisas, o governo do estado fará um investimento de 240 milhões para a contratação de 550 psicólogos e 1.000 seguranças privados para as escolas estaduais, além da ampliação dos professores para lidar com a questão da convivência, reforçando também o policiamento e a ronda escolar. Além disso, existe o aplicativo 190SP e dentro desse aplicativo existe o botão de segurança escolar. Quero reforçar a questão dos municípios. Qual tem sido a orientação do Estado com relação aos municípios? É muito importante orientar os municípios, e isso a gente tem feito, sobre a aproximação com as diretorias regionais de ensino. Lembrando que cada território tem a sua especificidade, cada região tem a sua especificidade, então é muito importante que as redes municipais se aproximem das diretorias de ensino para traçar planos estratégicos
para cada região, para cada território. Muito importante também destacar aqui para os gestores escolares a importância do fortalecimento do vínculo com os alunos e o vínculo com as famílias, a importância dessa aproximação e a importância de demonstrar confiança, fazer com que as famílias não percam a confiança na escola. Importante também reforçar o trabalho da educação socioemocional. Isso vinha sendo falado muito no período da pandemia e nós precisamos lembrar a importância da educação socioemocional para os nossos alunos e também para os nossos profissionais. E, por fim, reforçar a toda a comunidade escolar para tomar cuidado com as fake news, porque muitas vezes essas fake news acabam trazendo pavor, preocupação, demasiadamente. Então, causa pânico entre a comunidade escolar. Então, agora é o momento de cautela, claro, é o momento de reforçar a segurança, a atenção, mas, acima de tudo, um momento de acolhimento, de tranquilidade, para que nós possamos retomar aí a função da escola, que é educar com paz, educar para a cultura da paz. Bom, só podemos agradecer a Márcia, porque a gente consegue imaginar a quantidade, a intensidade, a pressão do trabalho dentro da Secretaria Estadual de Educação, assim como em cada Secretaria Municipal de Educação nesse momento, em cada diretoria de ensino, em cada Cinep do Brasil, porque a gente sabe que a pressão é grande, porque está todo mundo que é responsável por uma comunidade escolar está procurando maneiras de oferecer a segurança que os alunos e as famílias estão pedindo. E o que acaba sendo muito angustiante é que a realidade é que, assim, nós não temos como garantir 100% que todo mundo está seguro. Então, eu até comentei com a Márcia quando ela mandou o áudio, que essa voz tranquila dela, essa fala que realmente gera a sensação de acolhimento, reflete muito o que os diretores de escola têm feito em relação às famílias, né? E a gente sabe de que a experiência como gestor de escola e o fato de vocês já terem enfrentado tantos momentos desafiadores, tantas situações que muitas vezes não podem nem ser compartilhadas, porque hoje, como essa ameaça está acontecendo e esse medo está espalhado, a gente está podendo falar sobre isso, mas tem muita situação que o gestor de escola enfrenta que não pode nem compartilhar, né? Então é hora de respirar fundo e pensar, não, eu já passei por outros momentos e nós conseguimos seguir em frente. É isso que vai acontecer novamente, só que agora é a hora de união. Estado e município, escola pública, escola privada, escola que pertence a alguma rede com a escola que tem ali do bairro, que é uma escola individual, que não pertence a rede nenhuma. Nesse momento, nós precisamos estar juntos e ter esse discurso coerente de que vai passar essa crise. E eu acho que um grande desafio, um grande ponto de dificuldade é que não é uma solução única, né? Assim como a gente pode ouvir as duas, mas também com todo mundo que a gente conversa, estudos que a gente tem, a gente até trouxe alguns aqui, não é uma solução pontual para resolver um problema tão grande como esse. E por isso que é valioso esse momento em que a gente ouve um Cinep e uma Secretaria Estadual de Educação. Olha a quantidade de ações que ela listou e imagina só a complexidade que é colocar isso em prática. Sim. E tem um ponto que eu quero falar aí do que a Márcia trouxe, que é muito importante, e que as escolas privadas precisam pensar nisso também para que a gestão consiga fluir depois de tudo isso. Colocar profissionais da saúde mental na escola. Gente, isso é essencial. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. A sua equipe dentro da escola, de profissionais, precisa de apoio de profissional da saúde mental. A gente tem exemplos de escolas que, assim, é um investimento a mais que a escola tem que fazer, né? Mas a gente tem exemplos de escolas que já trabalham com isso, com um psicólogo dentro da escola há um tempo, e por ser escola menor e ter essa questão do custo, às vezes não faz todos os dias da semana, né? O psicólogo, ter um psicólogo ali fixo da escola, que conhece os alunos, conhece
conhece os professores, mas não necessariamente vai todos os dias. Mas é essencial pensar nisso, de ter um profissional da saúde mental dentro das escolas nos dias de hoje. Isso. Então, assim, parabéns para a Secretaria Estadual de Educação e que isso seja colocado. E não é para agora, gente, porque assim, também pode passar pela cabeça assim, tá bom, mas eu vou fazer isso agora, daqui a pouco vai passar essa onda de pânico. Mas não, essa onda de pânico é consequência de baixa saúde mental que ficou depois da pandemia. E que isso não vai se prolongar e aparecer de outras formas daqui a pouco também. E que não é só culpa da pandemia. Na verdade, a pandemia potencializou, acelerou um processo que já vinha acontecendo, que foi o aumento do uso das redes sociais pelas crianças e pré-adolescentes e adolescentes. Então, tem muitas pesquisas já que mostram que esse uso da rede social acaba causando baixa autoestima, ansiedade, pensamentos muito negativos, depressivos. E o que aconteceu é que a gente já vinha, esses estudos vão mostrando ano a ano o quanto isso quanto mais os jovens vão tendo acesso às redes sociais, pior vai ficando a saúde mental deles. Então, isso já estava acontecendo antes da pandemia. A pandemia só deu uma acelerada nesse processo. E aí, do mesmo jeito, mesmo quando passar esse boom de medo que todo mundo está vivendo, a gente continua nesse processo muito preocupante em que os jovens estão com a saúde mental muito comprometida e eles estão dentro da escola. Então, ter um profissional de saúde mental dentro da escola é essencial para todos. Isso. E para cuidar da saúde mental do professor. Também. Né? E para as famílias que, sem elas, em casa, mudando essa cultura de que meu filho vai ficar chateado, ele fica de cara feia, ele não quer sair, ele pede só mais um pouquinho, e os pais assumindo, se sentindo capazes e assumindo a responsabilidade que eles têm como responsáveis por aquelas crianças, de colocar regras, colocar limites, para que a gente consiga ajudar os adolescentes a saírem também desse estado de abdução que acaba acontecendo quanto mais tempo eles passam direto na rede social. E aí, para ajudar as famílias, como a gente nunca traz um problema sem trazer uma solução, SOS Educação. Pode recomendar nossas redes sociais, contratar a gente para palestra, para falar com as famílias, a gente pode ajudar vocês. A gente tem aqui agora uma lista com algumas sugestões para o gestor de escola, mas antes de entrar na lista, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que a gente entra aqui na pesquisa? Gente, esse episódio a gente está fazendo no Se Vira nos 30 em todos os aspectos, porque a gente está emendando palestra, viagem, live, e a gente conseguiu encaixar esse episódio, a gravação aqui, mas a gente está tendo que conversar ao vivo porque foi nesse meio da correria. Você acha que a gente entra aqui com algumas, por exemplo, com a pesquisa dos Estados Unidos, a questão... Quanto tempo a gente tem? Porque se for para jogar mais medo e pânico que a gente não puder comentar e aliviar essa pressão, porque a nossa proposta era ajudar o gestor a entender que não é só na escola dele, que não são só as famílias da escola dele, não são só os alunos da escola dele, mas se a gente trouxer a pesquisa e não puder comentar para mostrar os caminhos, daí eu acho que a gente deixa para um outro episódio. Eu vou ler e aí pode comentar, dá para comentar um pouquinho. Tá. Não, então eu não vou ler. É isso. Não, filha, vai, resolve, então eu vou ler, por favor. Não. Eu vou ler, então, vamos lá. Não, é porque eu acho que é importante falar sobre isso, porque os pais têm cobrado muito das escolas. Sim, o episódio é por isso. Vamos. Sim, mas tem cobrado muito das escolas. Esse ponto de armamento nas escolas, dessa adoção de medidas de segurança mais fortes, e a escola fica ali no meio sem saber o que fazer. Tem muita pesquisa, estudos ao longo de 23 anos de políticas de segurança nos Estados Unidos mostram que a presença de policiais armados em escolas não previne ataques. Esses jovens não têm o que perder e sentem-se desafiados por toda essa estrutura de policiais armados, detector de metal. Piora também a qualidade do clima escolar, gerando... Do clima, né? Do clima escolar, gerando situações de medo, insegurança. Escolas sem o policiamento têm aproximadamente 3% menos crimes e problemas disciplinares do que as escolas com policiais.
E os Estados Unidos, que é o exemplo que tem mais adoção de medidas de segurança desse tipo, é o país que mais tem casos de ataques nas escolas. Então, este ano, até o final de março, foram 12 tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Era isso que eu queria trazer. Vai daí que... Não, daí que eu acho que é um dado importante para os gestores terem, vendo que eles estão sofrendo muita pressão das famílias para essas ações mais fortes, tipo detector de metal na escola, Então, mas porta giratória. Tá, mas nós temos uma questão de segurança pública que precisa ser abordada, e aí o nosso papel é cobrar daqueles políticos que nós elegemos, né, que vêm com tanta garra buscar o nosso voto. Agora é hora da gente ir atrás deles e cobrar essa segurança pública também. Né? Porque isso é um fator fundamental. E aí, muitas escolas, as escolas estão precisando colocar policiamento lá fora, porque nós não vivemos num país em que a segurança seja nos oferecida na medida que a gente tem direito. Né? Então, por isso que eu falei, dá tempo de comentar? Mas tá bom, a pesquisa mostra isso, e eu acredito que o objetivo da Thaís ao ler essa pesquisa foi dizer assim, ó, se você não está colocando na sua escola esses aparatos todos, calma, porque também não significa que a sua escola está correndo um risco maior. Isso, exatamente. De nada, que eu te salvei. Então, dentre as ações que estão ao alcance dos gestores de escola, vou ler algumas aqui, daí você pode ir comentando. Tá, então agora vem. O que é que você pode fazer nessa fase que a gente está vivendo que vai te ajudar a amenizar toda essa pressão? A importância de manter uma comunicação frequente, contínua e assertiva com as famílias dos alunos. Isso significa que precisa contar cada passo que a escola está tomando? Não. Significa não esperar até que os pais e responsáveis se sintam desamparados, colocados à parte de uma situação na qual seus filhos de fato fazem parte do grupo de risco, ainda que milhares de vezes menor do que a forma como as informações são divulgadas e fake news são espalhadas fazem parecer. Então, comunicação, gente, comunicação é a chave. Não espera vir um grupo de pai, ou vir um pai bravo, ou porque todo mundo está quietinho, você pensar, já que está todo mundo quieto, vamos ficar quieto? Não, comunica. Até porque é através da sua comunicação com a família, sua comunicação ativa, que a família vai saber que a escola está cuidando disso, que a escola está também preocupada com isso, e isso já ameniza o sentimento de angústia, de pressão e de pânico que as famílias estão vivendo. E escolher alguém da escola para fazer essa comunicação, tá, gente? É bem legal se tiver, assim, 2 ou 3 pessoas da escola que vão fazer esse contato, essa comunicação frequente com as famílias através de comunicados, através de reuniões, né? Fazer reunião aproveitando aí a experiência que ficou do tempo da pandemia, fazer reunião online, deixar os pais fazerem pergunta, dar a resposta para as perguntas que você tem resposta e dizer que vai procurar resposta para aquelas que esse possível. Já é o próximo ponto, ó. Não ter receio de dizer quando não tiver resposta. Contar que também tem medo, colocar-se com empatia, mas lembrar que as decisões sobre o que a escola vai fazer devem contemplar o bem-estar de todos, a visão de educação a longo prazo, as necessidades reais dos alunos e o quanto é fundamental manter dentro da escola o clima de paz e a mesma rotina para que os alunos se sintam seguros. Isso também é cientificamente comprovado. Como que a gente ajuda a criança e o adolescente a passar por esse momento? Mantendo a rotina, não mexendo na rotina deles ajuda muito. E quando a gente fala para você contar que você também tem medo, é porque tem muita família que fica com a impressão de que dentro da escola as pessoas estão ignorando esse medo, esse pânico, os ataques que de fato aconteceram, quando, de fato, nós sabemos que existem muitas vítimas desses ataques que são os profissionais da educação. Isso gera medo também. Só que a família precisa saber que a escola também se preocupa, que a escola também tem medo, mas que a escola se cuida para não se deixar levar pelo pânico que interessa para pessoas que são do mal, né, que seja criado, e que a escola
mantém o foco na responsabilidade dela, que é de educar essas crianças, esses alunos, para a vida toda, não só de ajudar para que elas passem por um momento em que a ameaça está ali acontecendo. Tem alguns pontos que a gente já comentou aqui. Lembrar do quanto as redes sociais espalham pânico e o quanto isso leva as pessoas a agirem de forma, às vezes, a gerar exatamente aquilo que elas gostariam de evitar. Porque muitas vezes as famílias não sabem disso, então tem que ser parte da sua comunicação para a família. Que o que é que o pai e a mãe podem fazer nesse momento que tem um alto impacto agora para amenizar esse pânico todo e para, no médio prazo, a gente conseguir reduzir ou acabar com a violência dentro da escola. É controlar o uso de rede social. É diminuir o tempo do filho na rede social, aumentando o tempo de convívio do filho com a família. Importância de ter pessoas disponíveis para atender os pais e levar informação confiável. Ter alguém da escola ou parceiro fazendo reuniões para levar para as famílias estratégias, caminhos, estudos sobre que ajustes dentro de casa fazem diferença para o bem-estar e equilíbrio dos filhos nesse momento. Porque não para nada na escola para entrar essa comunicação ativa, para ajudar a família a lidar com esse momento. Então, você pode, e é recomendável que você tenha um parceiro que te ajude. E aí, fica aqui o nosso Instagram SOS Educação como recurso também para essas informações que vocês podem compartilhar com as famílias. E profissionais da saúde que muitas vezes existem aí dentro da sua escola, entre as famílias que são da sua comunidade escolar. Também para conversar com as famílias. Então, um pai de aluno que é psiquiatra, que é psicólogo, que pode ajudar os pais a se acalmarem nesse momento, chama esse pai. Pede ajuda dele nesse momento, faz as reuniões com as famílias, que isso vai ajudar muito. E mais importante do que tudo, até para que todas as ações sugeridas e os desafios do dia a dia possam ser enfrentados, o autocuidado do gestor de escola. Não vai sobrar tempo, você vai ter que se colocar como prioridade nos finais de semana, durante a noite e mesmo nos dias de semana, delegando tarefas para que possa manter seu próprio equilíbrio e a energia extra para dar conta desse momento. Isso, gente. Essa é a mensagem que a gente queria deixar. Então, para você que é diretor de escola, orientador educacional, coordenador pedagógico, mantenedor e secretário de educação, profissionais das secretarias estaduais de educação, os presidentes das Undimes estaduais, dos Cineps, se vocês não tirarem um tempo para vocês, mesmo que vocês pensem assim, não, eu estou bem porque é fake news, porque eu sei que não é tudo isso, vai chegar uma hora que o corpo não dá conta quando a gente não cuida da mente e do estado emocional. Então, ter tempo para a família, ter um momento que você vai ouvir música, vai fazer uma massagem se você gosta, vai fazer uma terapia, ter algum momento em que você delega aquilo que não pode parar agora, porque a gente sabe que nas secretarias municipais de educação, nas secretarias estaduais, nas Undimes, nos Cineps, é muito difícil falar, não, eu vou pegar uma tarde essa semana e vou cuidar de mim. Mas você nunca pode assumir tudo sozinho. Então, você deixa alguém ali responsável por aquelas atividades e tira um tempo para se cuidar. Porque, mais do que em qualquer outra época, os profissionais da educação, a sua equipe pedagógica e as famílias precisam do seu apoio e da sua... Como que eu falo guidance? Da sua... que você possa guiá-los pelos caminhos da sua orientação, para que eles encontrem caminhos assim práticos, atitudes simples, que quando colocadas dentro de casa, vão fazer o efeito que a gente tanto precisa, que é ter as crianças, mas principalmente os adolescentes, num estado emocional de mais equilíbrio, uma autoimagem mais positiva, a capacidade de ter empatia e se relacionar socialmente. A gente não tem como fazer isso sozinho, sem as famílias. E aí, posso encerrar? Sim, a gente... a gente precisa encerrar, na verdade. Se for o caso, se vocês quiserem mandar mensagens, podem mandar no Instagram, SOS Gestor Escolar.
Caso No alguma Instagram. família esteja com uma demanda que você não sabe como responder, alguma dúvida, porque a semana que vem a vida continua e a gente ainda vai ter os reflexos de tudo isso que a gente está vivendo agora. No Instagram SOS Educação. Na descrição desse episódio tem também os nossos contatos de e-mail, WhatsApp. A gente pede para vocês seguirem, compartilharem esse episódio. Pode mandar áudio com sugestão também. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores do podcast SOS Gestor Escolar. Também tem informações sobre eles na descrição do episódio. 24/7 de São José dos Campos, Lenovo Educação, Isaac e Eduinfo. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre... Vai ser aquele de uma discussão entre duas alunas que quase virou uma briga física entre vários alunos da escola. Ou seja, por falar em violência, às vezes nasce de uma brincadeira, de uma situação boba, mas a ação da gestão escolar é fundamental para que a gente não deixe que uma situação que é corriqueira se transforme numa situação de agressão e de violência. E, para isso, a gente precisa olhar com cuidado para as necessidades e para os pequenos desentendimentos que, às vezes, acontecem dentro da escola e que a gente deixa passar. No próximo episódio. Obrigada, gente!